O tema da minha mensagem é uma pergunta ou uma afirmação. Eu estive em Jaboque. Ou então, eu estive em Jaboque. Eu quero provocar isso em você hoje, uma afirmação para aqueles que têm certeza que já estiveram. E para aqueles que não têm tanta certeza assim, é bastante pertinente fazer essa pergunta. Eu estive em Jaboque. O Val de Jaboque é um rio, certo? Ali próximo a Galileia, né, mais para o lado da Jordânia. E há uma passagem bíblica bem interessante de Jacó naquele lugar. Então, nós vamos dar uma olhada um pouquinho antes disso. Abra sua Bíblia em Gênesis 25, 23. Se você está sem Bíblia, dá uma olhadinha. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu quero começar essa história rapidamente, antes do indivíduo nascer. Rebeca, já está grávida, e no seu ventre há 2 meninos. Ela não consegue entender o que está acontecendo, porque tanta movimentação no seu ventre, aquilo está lhe causando desconforto. Então ela não tinha um médico para oferecer a ela informações. Então ela vai a Deus, perguntar a Deus o que está acontecendo dentro dela. Que movimentação é aquela? E então Deus diz a ela que há 2 nações, há 2 meninos, há 2 povos. E ali Deus começa a falar com aquela mãe sobre o futuro desses meninos. Um seria mais forte que o outro. O maior serviria o menor. Rebeca começa a receber algumas instruções a respeito de um menino que é nada mais, nada menos que neto de um homem que foi chamado por Deus para gerar um povo, Abraão. Ele é filho, nada mais, nada menos do que o filho da promessa de Abraão. Se nós tivéssemos para falar de um pedigree, se é que eu posso dizer assim, de crente, esses meninos, eles vão ter com toda certeza um avô como Abraão, com todas as promessas, o pai da fé, e um pai como Isaac, um homem de oração, que mesmo tendo uma mulher estéril, o único patriarca casado com apenas uma esposa, um homem que acreditou que Deus podia fazer de sua esposa estéril, né, mãe de seus filhos, ao contrário de seu pai. Este menino vai ser filho deste indivíduo, é verdade. E se formos um pouquinho mais adiante, no verso 27, coloca por favor: cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Eles são bem diferentes, apesar de serem gêmeos. Não apenas fisicamente, Jacó, né,
sem todo o cabelo, sem toda aquela cobertura dos pelos, como Esaú. Jacó, um homem mais pacato, um homem de casa, certo? Um homem que me parece gostava bastante de cozinhar, enquanto seu irmão era caçador. O que vemos nessa família é uma possibilidade extraordinária de unidade, porque se o Jacó não caça, o Esaú não cozinha, então basta o Esaú trazer a caça que Jacó faz a comida e está tudo certo, ou pelo menos deveria estar, mas não é assim que as coisas vão acontecer. Como todos os desafios, em grande parte das famílias, o verso de número 34 ainda do 25 diz: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, eu não sei se você sabe, mas o que a primogenitura dava para o indivíduo? Qual era o benefício, ou qual seria o benefício? Porque Jacó tem o interesse de gozar da bênção da primogenitura. Qual é a vantagem? Será que ser o primeiro filho daria ao indivíduo, certo, um nível maior de espiritualidade, de relacionamento para com Deus? Por que é que Jacó tem um intuito de receber a primogenitura? A primogenitura dava direito ao filho mais velho assumir o lugar do pai após a sua morte e ser então o herdeiro da maior parte dos bens materiais. Então já começamos a entender o que Jacó deseja. Ele deseja, depois da morte de seu pai, ser o herdeiro com a maior parte. Segunda vantagem de ser o primogênito: ele se tornaria, com essa bênção, basicamente um líder ou um chefe familiar e até mesmo espiritual da família. É simplesmente isso que me parece vale muito para Jacó, pouco para Esaú. O verso que lemos, 34, diz que Esaú despreza isso. Ele despreza, para ele não vale muito, certo, ser o herdeiro da maior parte dos bens. Para ele, me parece que ele não está muito interessado em se tornar o líder. Ou então, na verdade, Jacó é um indivíduo que pensa a longo prazo e Esaú é um indivíduo imediatista. Eu não sei, eu só quero provocar seu pensamento. Tem pessoas que só querem viver o agora, o aqui, e é isso que é importante. Mas não querem saber, né, a médio e longo prazo, como as coisas vão se comportar. Eu preciso que você olhe isso, porque eu vou falar da vida de um crente, se é que eu posso colocar assim, no Velho Testamento. Ele agora vai fazer um negócio bem mal feito, porque todo negócio, quando não é feito com documento, uma das partes, se não as duas, devem estar extremamente preparados para lidar com problemas futuros. Não quer ter problemas, ou se você é uma pessoa problemática, se você é uma pessoa que faz conta de poucas coisas, certo? Evite tomar decisões que não tragam consigo testemunhas ou documentos, porque grande parte das coisas são feitas num ambiente, às vezes emocional, bem ordeiro. Hoje nós somos amigos, hoje nós pensamos do mesmo jeito, mas se amanhã não for assim? Algumas pessoas dizem para mim: pastor, quer conhecer alguém? Case-se com ela. Eu digo não. Quer conhecer alguém? Divorcie-se dela. E aí você vai descobrir no que a pessoa pode se tornar. Nós vamos olhar um negócio mal feito entre dois irmãos. Não há testemunhas que garantam isso.
O que está sendo dito aqui é que os dois, certo, vão buscar um acordo feito por um jovem irresponsável chamado Esaú. Uma situação que se desenrola diante da cegueira de um pai. Esse cara é neto do Abraão, é filho do Isaac, ele é crente, ele é um homem de Deus. Eu quero que você entenda isso. O irmão dele também. E o verso 41, passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então eu matarei a Jacó, meu irmão. Note que ele não está pensando na mãe dele. Ele disse: a hora que meu pai morrer, porque eu sei que meu pai só abençoou Jacó porque não sabia que era ele. Papai não teve culpa, estava cego, já não ouvia direito, mas mamãe não. Então a hora que o meu pai morrer, eu não quero nem saber o que vai acontecer com o coração de mamãe. Eu vou matar meu irmão. Presta atenção, dois crentes. Se levar esse texto para o Novo Testamento, os dois já infringiram, certo? Por quê? Porque um cobiça o que é do outro, que já infringiu até um dos regimentos do decálogo. Mas o outro acabou de matar o irmão. Porque no Novo Testamento, se eu, certo, desejar, eu já matei. Tudo crente. Tudo crente. É isso que eu quero que você entenda. Mas agora, Jacó vai ter que ir embora. Porque tanto Rebeca quanto Isaac está com medo. Isaac pode morrer da noite para o dia. Ou quem sabe, o ódio de Jacó pode crescer a tal ponto, o ódio de Esaú, que ele mate Jacó antes da hora. Para que isso não aconteça, Isaac e Rebeca manda Jacó ir embora. E ele vai. E ele sai com a bênção de seu pai. Capítulo 28, verso 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a... Olha o que o pai está dizendo. O pai está abençoando ele. Ele vai sair com a bênção do Abraão, ele vai sair com a bênção e a oração de Isaac. Ele tem a bênção do avô, sim ou não? Ele tem a bênção do... O que ele não sabe é que além da bênção do avô e a bênção do pai, ele vai viajar com a semente de Saul, ou de Esaú, perdão. Gálatas 6, 7. Não vos de Deus, pois tudo aquilo que o homem, isso também, isso aí, lá vai ele é abençoado, sim ou não? Sim, ele é um homem de Deus, sim ou não? Mas ele carrega consigo uma semente, algo que ele fez, que inevitavelmente ele pode viajar para onde ele quiser, porque só tem uma coisa que pode cortar o laço de uma semente negativa: arrependimento e conversão. Não adianta fugir. Você foi mal num casamento e está fugindo para outro? É isso?
sem se arrepender, sem se converter, é isso? Eu não estou nem dizendo voltar, não. Eu estou dizendo corrigir postura para que o próximo não sofra os danos do anterior. Esaú agora, né, vai ficar por lá, é verdade, mas Jacó viaja. E o capítulo 29, verso 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Quem não conhece essa história, levante a mão. Que se todo mundo conhecer, eu não preciso gastar tempo. Quem não conhece, levanta a mão assim. Pastor, pode levantar mesmo, é só para eu contar. Isso. Pouca gente, que legal. Quem conhece quer vir aqui contar? Vou contar rapidinho aqui para não... O Jacó fugiu, sim ou não? Fugiu. Resolveu o problema com o irmão? Está debaixo de lei de semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso também, ele é abençoado, sim ou não? Ele tem a bênção do Abraão? Ele tem a bênção do Isaac? Sim ou não? Mas ele tem a semente do Esaú? Isso aí, então ele vai embora. Chega lá, o que ele faz? Chega na terra do tio dele, ele vê uma prima que está lá para botar água para os camelinhos. Ele gosta da prima, uma prima maneira. Aí ele trabalha para casar com a prima, 7 anos, certo? E está lá trabalhando 7 anos, só de olho na prima, cantando Michel Teló. Se eu te pego. E lá vai ele. No dia do casamento, o que aconteceu? O sogro dele, o Labão, pegou a outra filha, a encaiada, a mais velha, e botou a mais velha na tenda. O Jacó, que para mim manguaçava, não pode, mano. O cara trabalhar 7 anos e pegar a mulher errada, ele é louco. Então, para mim, ele bebeu lá, estava com os amigos dele. Também não gosta de botar essas coisas na conta dos outros. Chega lá, você pergunta. Quando você chegar. E aí, quando ele acordou de manhã, que ele viu, era Lia. Ele falou, maluco, peguei a dona errada. Foi para a casa do sogro. Ao amanhecer, está certo, está lá, a parábola das 10 virgens. Você que não casou, olha só, ao amanhecer, é que o problema acontece. Então presta atenção na noite. Lembra a parábola das 10 virgens? O noivo não pegava a mulher de lâmpada apagada. Qual é a mensagem bíblica? Não pegue ninguém no escuro. Clareza, luminosidade, pegue o máximo possível de informação da pessoa. Quem vai casar contigo vai querer te enrolar, não vai mostrar tudo, porque se mostrar tudo não casa. Ao amanhecer, ele viu que era Lia. Por isso disse Jacó o que é isso que não te servi por amor a... Me ajuda a responder essa pergunta difícil que o Jacó está fazendo. Por que, pois, Por quê? Por que você me enganou, Labão? Porque você, Jacó, é um enganador. Você está recebendo exatamente aquilo que você... Ah, mas eu não sou neto de Abraão. Você pode ser neto de quem for, rapaz, filho de pastor, não sei quem é. Cuidado com o que você está semeando, porque vai voltar para... Sim ou não? Casou com a dona, casou com a feia. Casou, ele casou depois com a maneira, mas a feia ficou no currículo. E pensa numa mulher fértil, é a feia. Visse a cueca do Jacó pendurada, grávida. Ô dona! Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas está lá, olhe bem. Mas a história dele não pode terminar assim. Ele tem um problema com o irmão, sim ou não? Isso. Ele casou? Casou, ele prosperou lá, sim ou não? Isso, me ajuda aí. Mas ele tem um problema com o irmão, que não se resolve. E ele é crente. Ele é um servo de Deus. E ele está fugindo.
É assim que funciona. Um dia Deus aparece para ele e falou lá, ô Jacó, está na hora de você voltar. Voltar? O papai já morreu? Ainda não. Mas voltar não, poxa. Voltar não. Porque voltar é ter que encontrar com Esaú. Capítulo 31, verso 7. Não vai voltar não. Mas o vosso pai me tem por 10 vezes mudou o meu. Olha o que ele está dizendo. Seu pai continua me enganando, ele continua me enrolando. As coisas continuam do mesmo jeito que estavam no dia que eu cheguei. Claro, Jacó, o que você precisa é de uma mudança. O que você precisa é resolver algo com o seu passado. Eu não sei o que prende seu futuro, eu não sei, mas é importante você entender que muitas vezes você precisa, está lá Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. Lembra de onde caíste, se arrepende, volta a praticar as primeiras obras. Nós precisamos identificar isso, e é isso que vai começar a acontecer com ele. Mas ele é um enganador. Deus mandou ele embora, mas sabe o que ele faz? Vai sem avisar o sogro. Ele não poderia chegar: Labão, trabalhei para você muito tempo, quero te agradecer por tudo, mas eu recebi uma palavra de Deus, e o Deus que me trouxe para cá, me abençoou aqui, certo? Porque ele chegou lá sem nada, e ele prosperou naquele lugar. Então ele poderia dizer para Labão: sem problema, eu estou indo embora com a minha família, muito obrigado. Não, ele espera o sogro sair para cuidar do rebanho, pega as coisas e vai embora. Quando o sogro chega, não tem filha, não tem neto, não tem genro, não tem nada. Então o sogro vai atrás dele. Esse é o comportamento desse cara. Ou seja, ele já não resolveu com Esaú, e agora ele não resolve com Labão. Mais uma vez, além de não resolver um problema, ele cria outro, maior. Então lá vai o Labão atrás dele. Chega lá, o Labão conversa com ele, eles se acertam, ok? Se acertaram, o Labão volta para casa, e o Jacó segue seu caminho. Ele manda homens à frente, obviamente, para observar a estrutura, e os homens que o acompanham identificaram a presença de Esaú. Ele traz consigo 400 homens. Ele chega no Val de Jaboque, no capítulo 32. Bota só o verso 24, por favor. Ficando ele só. Escute isso. Filho pródigo, Lucas 15. Só. Ele pegou tudo o que ele tinha e atravessou o val. Ele não tem mais nada, ele está sozinho. Ele não tem filho, ele não tem esposa, ele não tem camelo, ele não tem ovelha, ele não tem mais nada. Ele ficou sozinho. O Val de Jaboque é o lugar onde você precisa abrir mão de tudo. Tudo. Um lugar de transformação é um lugar que não cabe mais nada além de você. Qualquer coisa que você leve para um lugar de transformação, além de si mesmo, vai te impedir de ter uma transformação completa. Ah, mas eu já tive um encontro com Deus. Tá bom, o Val de Jaboque, você já esteve lá? A minha pergunta é: quem é que estava com você? Seu dinheiro estava com você?
Quem é que estava? Sua profissão estava com você? Seu ministério estava com você? Quem é que estava com você lá? O que é que você levou para o Val de Jaboque além de si mesmo? Porque Jacó não tem nada, tudo está do outro lado. Ele ficou sozinho. Lembra do filho pródigo? É assim. Ele olhou e descobriu que não tinha mais nada. E quando ele descobriu que não tinha nada, ele foi para um lugar de transformação. Não interessa por quantas igrejas você passou. Se você não é capaz de ter um encontro no Val de Jaboque a sós, você e Deus aqui, essa não será a sua última igreja. É só uma questão de tempo. O Val de Jaboque é um lugar onde ele fica sozinho. Cadê a sua esposa? Está do outro lado. O casamento agora vem depois. Seus filhos, está do outro lado. Seus bens, está do outro lado. Está tudo do outro lado. Eu passei tudo para lá e aqui eu fiquei só. E quando ele fica só, capítulo 32, verso 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a, e a minha alma foi, eu não morri. É isso que ele está dizendo. Eu vi Deus face a face. Eu fui para um lugar onde só estava eu e Deus. Lá não estava meu vício, lá não estava meus traumas, lá não estava a pessoa que me impede, lá não estava minha sogra, não estava meu cunhado, lá não estava um colaborador, não estava um vizinho, lá não estava um pastor, não estava um membro, lá não estava, lá só estava eu. E quando eu fui capaz de ficar sozinho em Jaboque, eu me encontrei com Deus face a face. Bom, se ele encontrou com Deus face a face, o que foi que aconteceu com esse moço? Verso seguinte. Põe o próximo. Nasceu-lhe o sol quando ele ainda atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Lá vai agora quem é? Quem é? Me ajuda aí. Lá vai o Israel. Mas cadê o Jacó? Pois é, o Jacó, ele ficou no Val de Jaboque. Quando ele conseguiu ficar sozinho com Deus, o Jacó foi embora da vida dele. O comportamento de Jacó, os valores de Jacó, os princípios de Jacó, a história do Jacó foi embora. Ele sai agora. Quem é aquele que vem mancando? Ele é o Israel. Até fisicamente ele sai mudado. Lá vai ele. Capítulo 33, verso 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava dele, e com ele 400 homens. Já deu para notar que a tal da primogenitura do Jacó não impediu Esaú de ser um homem próspero. Vamos voltar no texto que eu comecei. 2 nações há no teu ventre. Um povo será mais forte que o outro, e o maior serve o menor. Preste atenção. O Esaú descobriu depois de um tempo que ele também era alguém abençoado segundo a sua medida. Que não ser o primogênito ou não ser o maior, na própria descrição do anjo para sua mãe, não faria dele alguém que seria menosprezado.
Agora esse cara vem com 400 homens, liderando. São homens que trabalham para ele. Quem é esse cara? Esse cara é um cara bem sucedido. O que ele não tem? A medida do irmão. Por quê? Porque a medida do irmão não é a medida dele. É isso. Mas lá vem o irmão, com 400 homens. Mas olha que bonito. Verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e arrojou-se-lhe ao pescoço oh, que coisa linda. Beijou, chorou, 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 chorou. Bota o verso 8. Faz o seguinte, volta para o 6. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Verso 7. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José, Raquel, e se prostraram. Verso 8. Olhe para mim agora. Sabe o que Jacó acaba de fazer? Apresentar para Esaú tudo o que ele conquistou nesse período que estava lá. Olha como eu prosperei, vacas, camelos, certo, ovelhas, cabras, olha os filhos, olha as esposas. Verso 8, perguntou Esaú, qual é a pergunta? Qual é o teu propósito com todos esses que... Me parece que ele enxugou as lágrimas, olhou para o irmão e falou, e aí, mano, para que tudo isso? Se eu falei que uma hora eu ia te matar, de que te serve tudo isso que você conquistou? Me parece que agora Jacó começa a olhar que o desejo, talvez, de Esaú de tirar a sua vida, ainda continua lá. Esaú não está brincando. Ele faz questão de dizer, que é isso, meu irmão? Em algumas traduções, qual é o propósito de tudo isso? O que você está querendo me dizer? Que um traidor pode prosperar? É isso? Você está querendo me convencer de que aquilo que você fez comigo valeu a pena? É isso? Qual é o teu propósito de me mostrar tudo isso? Me diga agora. Provavelmente, se Jacó ainda estivesse vivo, ele inventaria uma boa desculpa, mas Israel não. Olha só, respondeu para lograr mercê na presença do meu. Mas pastor, o senhor está falando que ele é Israel, mas aqui está dizendo que quem respondeu foi isso. Para Esaú, quem ele é? Para as esposas dele, quem ele é? Para quem ele é? Mas para Deus, quem ele é? Isso. Preste atenção. Ele continua falando. Ele diz, olha, para achar mercê, para agradar na presença do meu Senhor. Não está com letra maiúscula não, está minúscula. Então ele está dizendo, tudo isso que eu conquistei, certo? É para te servir, é isso que ele está dizendo. Jacó está mostrando agora para as pessoas que ele é alguém diferente. Então ele diz a seu irmão, eu conquistei tudo isso para te agradar. É só isso. Isso seria suficiente para mudar a intenção de Esaú? Você acha? Sim ou não? É claro que não. O que mudou a intenção de Esaú
de matar Jacó, Jaboque. Jaboque. Ele não morre porque o mundo espiritual entrou a favor dele. Quem olha para ele vê Jacó, mas Deus sabe que Jacó não existe mais. O velho homem, narrado pelo apóstolo Paulo. Mas preste atenção no verso 12, eu já estou terminando. Disse Esaú: partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de isso, já que nós nos alinhamos, fizemos as pazes, então vamos andar, vamos junto, cara. Verso 13, põe aí. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos, né, são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia, morrerão todos os rebanhos. Jacó está dizendo para Esaú: nós fizemos as pazes, mas não vai dar para andar junto. Nós alinhamos, nós resolvemos, porque nem todas as ocasiões dá para se resolver e continuar caminhando junto. Jacó está dizendo para ele: olha, esses caras que estão contigo são tenros, são homens, certo? Eu estou caminhando com mulheres, eu estou caminhando com crianças, eu estou caminhando com gado que amamenta. Se eu forço a caminhada das vacas, eu vou ter problemas. Então ele está dizendo: olha, a sua velocidade é diferente da minha, a sua mentalidade é diferente da minha. Isso não nos impede de termos paz, mas pode fazer com que não consigamos andar juntos. Pode parecer esquisito por uma mensagem, mas é uma verdade. Verso 14: passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, ao passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Jacó disse: você vai na frente, está tudo certinho, nós já fizemos as pazes, está tudo tranquilo, está tudo certinho, está certo? E ele sabia que agora ele era Israel, o anjo lhe disse. Agora ele não saiu dizendo para todo mundo: Jacó não, agora eu sou Israel, não me chame mais de Jacó. Não, não, não. As pessoas que com o tempo foram descobrindo que dentro daquele homem tinha um novo homem, seus negócios agora eram apontados de outra forma, sua conduta agora era uma outra conduta. Quem olhava para ele não enxergava nele mais a mesma pessoa, porque quem encontra com Deus face a face em Jaboque nunca mais será a mesma pessoa. Não faz sentido, mesmo que essa pessoa desvie, Abner. Tem gente que pode entrar na igreja, pode entrar, ter um encontro face a face com Deus em Jaboque, e um dia se aborrecer com um pastor, entrar numa fofoca na igreja, ter um problema, fazer alguma coisa, e ele vai embora, mas nunca mais ele volta para onde estava, porque ele não é mais a mesma pessoa, ele não cabe mais naquele lugar. É assim que funciona um encontro de verdade. Hoje muitos de nós precisamos perguntar: eu já estive em Jaboque? Esse lugar onde eu fiquei sozinho com Deus e a velha pessoa morreu e o novo chegou? Verso 16: assim voltou Esaú aquele dia pelo caminho de onde? Verso 14, foi o 14? Volta o 14. Isso. Passe, quem está dizendo esse texto é Jacó, certo? Passe meu senhor adiante do seu servo. Esaú, vá na frente, eu seguirei guiando-as
pouco a pouco, ao passo do... Isso aqui me vai à frente no passo dos meninos, até chegar a meu, que está indo para onde? Verso 16. Assim voltou Esaú, aquele dia pelo caminho de onde? Verso 17. E Jacó partiu edificou para ali fez uma palhoça para o seu gado, por isso aquele lugar se chamou, preste atenção. Esaú foi para onde? E Jacó foi para onde? Viveram em paz? Sim ou não? Viveram juntos? Mas viveram em paz? Isso. Vamos ver se havia unidade? Capítulo 35, verso 29. Velho e farto de dias, expirou Isaque e, sendo recolhido, e Esaú e seus o sepultaram. Preste atenção. Esaú não matou Jacó, como prometeu, porque Jacó já havia morrido no val de Jaboque. Se ele matasse agora, ele não estaria matando Jacó, ele estaria matando Israel. Agora juntos, eles sepultam o pai. Os dois se tornaram grandes, fortes e poderosos. Para mim, o mais forte dessa história sempre foi Esaú. Mas o menor, como é chamado Jacó, tinha a bênção para dar sequência à história. Os dois foram abençoados, sim ou não? Porém em áreas. Então pare de buscar a bênção que não é sua. Descubra qual é o seu espaço. E pare de desejar, às vezes não é nem por maldade, é por ausência de direção. Hoje eu queria que você olhasse para a sua vida e perguntasse: eu já passei por Jaboque? Eu já estive lá sozinho? Bom, se eu estive lá sozinho, eu me encontrei com Deus face a face. Se eu não estive, eu posso até ter me encontrado com Deus, mas eu ainda não consegui me tornar essa nova criatura, esse novo homem, essa nova mulher. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Muitas pessoas me procuram e dizem: pastor, eu estou vivendo uma situação que desenrola por anos e anos, e ela não se resolve. E eu passei a me perguntar: será que você precisa passar por Jaboque? Fique de pé neste momento. Eu quero orar. Não vou pedir para você perguntar isso para ninguém, porque isso é uma coisa que você tem que perguntar para você mesmo. Eu já estive em Jaboque, um lugar onde não tinha mais nada a não ser eu e Deus. E quando eu fiquei sozinho, abri mão de tudo, eu vi Deus face a face. E o dia que eu vi Deus face a face, uma batalha aconteceu. E o dia que essa batalha aconteceu e eu venci, nasceu em mim um novo homem, uma nova mulher. Hoje, sua esposa pode levar para casa um novo marido. Seu marido pode levar para casa uma nova esposa. O pai pode levar um novo filho, o filho, um novo pai. Feche seus olhos neste momento.
eu quero orar. Senhor nosso Deus e Pai soberano, nos leve a um lugar de transformação, um lugar sem companhia, sem companheiro, um lugar onde todas as outras coisas e situações se tornam secundárias. Nos leve a Jaboque, um lugar onde o velho homem morra, onde os velhos hábitos fiquem para trás, onde não vamos precisar narrar para as pessoas quem somos, quem nos tornamos no encontro com o Senhor. Faz isso nesta noite, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre cada ouvinte desta palavra. Em nome de Jesus, que o nosso bairro, a nossa família, a empresa, os nossos amigos, olhem e digam: por onde você passou? O que aconteceu na igreja? E você vai dizer: não foi na igreja, eu estive em Jaboque, eu encontrei com Deus face a face, e aí eu consegui parar de fazer, parar de falar, parar de querer, eu consegui me controlar, eu consegui dar um norte na minha vida, porque eu passei por Jaboque. De olhos fechados, bem rapidinho, estou em cima da hora. Se você hoje precisa voltar para os caminhos do Senhor, se você hoje deseja fazer deste lugar uma prévia de Jaboque, talvez aqui não seja o seu Jaboque, mas seja uma prévia, um ambiente que você resolveu voltar para os caminhos do Senhor, ter um encontro com Ele face a face. Eu peço a todos que fiquem de olhos fechados. Se você hoje quer voltar para Jesus, se você, mediante aquilo que ouviu, planeja ou deseja nortear sua vida, entregue sua vida ao Senhor. Se você deseja fazer isso agora, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu hoje quero fazer isso. Levante sua mão e faça assim: eu quero orar por você. Tem um irmão aqui. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Lá tem outra pessoa. Eu vou fazer um pedido a você. Cadê o nosso tecladista? Está aí? Se tiver, para ele se posicionar ali. Saia do seu lugar, se você deseja fazer isso agora. Você prossiga em oração. Quem deseja tomar essa decisão, vem aqui, eu quero orar por você. Me ajude. Normalmente eu não faço nesse modelo, mas hoje eu resolvi fazer assim. Se você deseja fazer isso, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Isso. Glória a Deus. Isto. Tem mais alguém? Eu não vou criar, né? Tem gente que tem desconforto de vir, eu entendo, e a gente respeita. Não quero criar nenhum desconforto. Você vai poder depois ir à sala, tá certo? Mas eu quero dar essa oportunidade hoje, aqui. Tem mais alguém? Não? Posso orar? Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai soberano, nós queremos te entregar essas vidas, aquelas que aqui vieram, ó Deus,
e aquelas que não sentiram a vontade de estar aqui à frente, mas que tomaram essa decisão. Recebe, ó Deus, de braços abertos, os teus filhos, as tuas filhas. Entra com providência, ó Deus, sobre essa nova fase da caminhada, onde o Senhor vai ocupar o centro de todas as coisas. Nós abençoamos, ó Deus, crendo no teu agir, no teu mover, no sobrenatural. Que a decisão que eles tomam aqui hoje seja trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Que o nome seja escrito no livro da vida, de onde jamais será retirado. Te agradecemos pela vida deles, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém, igreja? O Saul tinha poder, influência, beleza, estatura. Repita comigo: poder, influência, beleza e estatura. Mas não tinha experiência. Elias, fala Elias. Isso, tinha princípios, coragem e intimidade com Deus, mas estava cansado. Isso aí. O Judas, isso aí, tinha proximidade, confiança, mas estava confuso. Isso aí. Você está vendo você, não está? Parece que você é Judas misturado com Elias, com Pedro e com Saul. Não, porque se você olhar assim, você fala assim: rapaz, eu sou inexperiente, cansado, confuso e estou na pressão. Não sou feijão, mas estou na pressão. Fala assim: Pedro tinha acesso, intimidade, experiência, mas estava na pressão. É isso aí. Pastor, então o que eu, pastor? Eu estou lascado. Não, aí eu tenho que te dar uma solução, sim ou não? Então eu vou te dar um endereço. Para onde que eu vou, pastor? Para o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro. É isso aí. É para lá que nós temos que ir, na pressão, na inexperiência, na confusão ou no cansaço, para os pés do Eterno, e Ele vai estar lá para nos receber. Vai no amém? Amém. Vamos sair daqui, o que tem lá fora? Guerra, para guerra, para guerra. Já começa, você sai daqui, pega o seu filho, o bicho já está meio perturbado, e vai fazendo bagunça, e vai pulando dentro do carro, a sua mulher já vai reclamando, quer comer, doido para você falar que você não tem fome, miserável. Não é, porque ela está sem força para fazer as coisas. E vamos embora, e vida que segue. E a vida é assim, até a hora de nós ir para o céu, se for. Que tem uns irmãos que ainda vai descer, vai pegar a escada. Vamos embora, fica de pé, vai embora, tá ok? Porque tem outro culto para começar agora mesmo, e eu vou falar tudo de novo. Se tu pensa que tá ruim para tu, pensa para mim que eu vou falar tudo de novo. Isso, fecha seus olhos aí, você tá rindo, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas preste atenção, em mim, que é inexperiência, cansaço, confusão e opressão, não vai destruir sua casa, não vai destruir sua família, não vai destruir seus negócios, não vai destruir sua casa, a sua caminhada de fé, porque o Senhor é contigo. Posso ouvir um amém? Amém. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito.
obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Você quer o segundo texto? Eu vou dar para você porque é rapidinho. Capítulo de número 3, verso de número 15. Agora ele tem 30 anos de idade. De 12 para 30, 18 anos depois, a Bíblia volta a falar, certo? De uma frase que ele disse. Mateus 3, 15. Mateus capítulo 3, verso 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Preste atenção, porque novamente Jesus vai falar de autoridade. Ele agora tem 30 anos de idade, assume a maior idade na cultura judaica, e ele então agora vai caminhar até João Batista, que está batizando no Jordão. Quando Jesus se aproxima, João o reconhece. Aliás, João já o havia reconhecido quando o encontrou pela primeira vez. Assim que Jesus entrou na sua casa, no ventre de Maria, João o reconheceu ainda no ventre de Isabel. Quando João vê Jesus, Jesus vai até ele e João está batizando os outros. E Jesus vai até ele para ser batizado. E João fica desconfortável. João não quer batizar Jesus. Mas preste atenção, Jesus vai iniciar seu ministério. Ele já era alguém obediente a Deus, a autoridade de Deus. Ele já era alguém obediente à autoridade de seus pais. Mas a autoridade agora espiritual que Deus colocou é João Batista. Mais uma vez Jesus vai mostrar o que é o reconhecimento à autoridade. João diz: não, está errado, eu não posso te batizar. Mas Jesus disse: deixa por agora, é assim, João, porque assim nos convém cumprir a justiça. Deus colocou você neste momento sobre mim, e eu não tenho nenhum problema. Preste atenção. Hoje nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecimento de autoridade. Hoje nós vemos tantas pessoas com tanta dificuldade de reconhecer a autoridade do chefe, a autoridade do patrão, a autoridade do mais velho, a autoridade do professor, a autoridade do pai, a autoridade do pastor, a autoridade do policial, a autoridade do político, a autoridade. Hoje nós vivemos uma crise de reconhecimento de autoridade. Somos cristãos, então vamos lá, vamos reconhecer a autoridade de Deus. Estou aqui tratando os negócios de meus pais. Tá bom, tratou, vamos embora para casa. Então tá bom, vou reconhecer a autoridade de meus pais. Não interessa se ele é Deus ou não. Aliás, nesse momento ele não é Deus, ele é um ser humano. E o que ele está nos mostrando com suas falas iniciais é que não havia nenhum desconforto nele em ser submisso a uma autoridade que está acima dele, fosse ela seus pais, fosse ela César, quem fosse. Jesus nunca teve problema, porque ele sabia quem ele era, e obedecer a alguém nunca o fez sentir menos de quem na realidade ele é. Hoje uma mulher não consegue ser submissa a um homem, um marido não consegue ouvir uma mulher que pode ser uma autoridade na vida dele ou do marido, porque a Bíblia, ou melhor, a vida aproxima pessoas diferentes, que são fortes em áreas diferentes. Então em algumas áreas sua mulher será uma autoridade muito maior do que você, e por que não ouvi-la?
Talvez em algumas áreas seu filho se torne, por exemplo, numa área, por exemplo, da... Como é que eu vou? Me ajude aí. Tecnologia. Certo? Às vezes seu filho tem 10 anos e é uma autoridade que tu não troca nem o som do celular. Certo? Mas as pessoas têm uma dificuldade, meu irmão, de reconhecer a autoridade. Jesus não tinha. Era para estar debaixo de José, mas estou aqui. Estou obedecendo a Deus, estou obedecendo a César. Eu estou obedecendo ao que Deus criou. Estava aqui. Certo? Que era, não precisa ficar, pode deixar, tá certo? Mas eu queria que você entendesse como ele começa falando. As primeiras frases de Jesus registradas na Bíblia têm por tema autoridade. Duas coisas que ele também vai dizer. Sua primeira frase em Marcos é Marcos 1,15. Eu acho que vale a pena também. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está, arrependei-vos e crede no... Preste atenção. O Evangelho de Marcos, Jesus está escrevendo a igreja que estava se formando em Roma, ou seja, seu propósito é escrever aos romanos. Esse é o primeiro evangelho a ser escrito. Pastor, se o primeiro evangelho é Marcos, por que Mateus vem primeiro na colocação e na formação do Novo Testamento? Porque Mateus escreve para os judeus, citando a linhagem, o sacerdócio de Jesus, e por isso Mateus vem primeiro. Já Lucas escreve para os gregos, já João escreve para todos os crentes que já tiveram um primeiro encontro com Jesus, que é através do Evangelho de Marcos, de Mateus ou de Lucas. É só para esclarecimento, que isso aqui não vai te acrescentar nada agora. Mas preste atenção no que Jesus está dizendo em Marcos. Ele diz duas coisas: arrependimento e fé. A diferença entre arrependimento e remorso é que o arrependimento sempre vem acompanhado de conversão, remorso não. Eu quero colocar a palavra arrependimento. Jesus está dizendo em Marcos duas coisas, certo? Ele está dizendo para uma igreja que está em Roma. Então ele diz: vocês vão precisar de duas coisas: arrependimento e fé. Ele está falando de sua missão. Note, eu vim cuidar das coisas, dos negócios de meu pai. Estou debaixo da autoridade dele. Estou debaixo da autoridade de meus pais. Fui criado por José e por Maria. Estou debaixo da autoridade de João, porque ele é o anjo, aquele que irá preparar o caminho. Então ele está tudo certinho. Ele está buscando fazer tudo direitinho. E agora o que ele está dizendo é: eu preciso, com aquilo que eu vou fazer, para que eu consiga alcançar vocês, que vocês se arrependam e tenham fé. Porque senão a missão não vai ser cumprida. Quer o próximo texto? Vamos a João. Primeira fala de Jesus no Evangelho de João é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: lê para mim. Disse-lhes o quê? Isso. Quando você vai ver a Bíblia, a única coisa que vai estar em vermelho é: que buscais. Desse texto todo aqui que você está lendo, a única coisa que Jesus disse foi o quê? Que buscais. Só isso. No Evangelho de João ele está fazendo uma perguntinha só. A primeira pergunta dele é: o que vocês estão buscando em mim? Note que em Marcos ele diz: arrependam-se e tenham fé.
Mas agora em João ele diz: o que vocês estão buscando em mim? É cura? É libertação? Vocês estão querendo pagar uma dívida? Vocês estão querendo resolver um problema no casamento de vocês? Qual o motivo? Por que é que vocês estão me buscando? Quais são as expectativas que você tem em torno de se relacionar comigo? Para que vocês me querem? É isso que ele está dizendo. Preste atenção, porque um texto ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim?